Romanos 2, capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler 2 versículos e vamos prosseguir. 2,16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém? Agora, 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, segredos dos homens, a ira de Deus. Nós podemos ver aqui, que Deus há de julgar o segredo dos homens. E a ênfase aí, a ira de Deus, ao juízo de Deus. Irmãos, antes de prosseguir, eu quero ressaltar 3 pontos assim. Primeiro, nós precisamos ter fé. Para você avançar no conhecimento de Deus, na intimidade de Deus, para você conquistar Deus, para você crescer espiritualmente, você precisa aumentar a sua fé. Não pense que a fé é assim, a pessoa tem fé e não tem fé. Na verdade, todos têm fé. Até mesmo aquela pessoa que não conhece o Senhor. Ela tem uma fé intrínseca, sabe? É fruto da sua consciência, da sua própria natureza. Mas a fé segundo o Senhor vem quando a gente busca ter o conhecimento do Senhor. Entende? Então, o que nós devemos fazer para aumentar a nossa fé? Conhecer a palavra de Deus. E exercitar. Amém? Exercitar. Como? Colocando a fé em prática. Tá bom? Das pequenas coisas até nas coisas maiores. Amém? Então, nós precisamos ter fé. Ter fé como? Na palavra de Deus. E olha, só isso aí é um mundo. Por exemplo, se você ficar muito ansioso ou ansiosa, sabe? Tendo um desespero com relação ao futuro. Você entende? Não tem aquela tranquilidade, aquela paz. Como é que vai ser agora e tal? E toda notícia boa que se coloca, você olha só a negativa. E você não consegue ficar em paz, descansar no Senhor, confiar no Senhor. Isso demonstra que a sua fé está bem pequena. Você não crê no Senhor. Não crê na provisão de Deus. Você não crê que Deus pode trazer os recursos e mudar a situação e resolver. Você entende? Então, é importante a gente pegar. Eu ouvi um pregador falando que essa falta de confiança, descansar em Deus é um pecado. Realmente, eu me assustei. Eu falei, olha, é verdade? É mesmo verdade? E ele percebeu isso. Ele tinha muita ansiosidade com relação ao futuro, o que iria acontecer. Confiava em Deus. Então, isso era um pecado que estava prendendo ele. À medida que ele venceu isso, buscou confiar em Deus com relação às coisas, ele começou a avançar espiritualmente. Então, independente das situações, nós temos que confiar em Deus, que vai estar tudo certo, que o Senhor vai prover. Lógico, você fazendo a coisa certa, a bênção de Deus. Confia no Senhor. Confia. Tudo bem? Até um ser humano, se você trabalha junto com alguém, o seu cônjuge, se a pessoa vê que você desconfia dela, fica ruim. Não dá para conviver. Você imaginou, eu estou casado com a Elma e ela sempre desconfia de mim. Eu chego, ela já pega meu celular. Onde é que você foi? O que você... Olha,
Já tinha dado linha há muito tempo. Não dá. Já imaginou? Aí briga. Não, mas você não deve. Ó, você não pode olhar pro lado. Eu não tô. Tem gente que é assim, ó. Não confia. Uma vez eu vi uma briga. Nada. Acho que tem a ver, assim. Deus sabe. Eu estava fazendo. Eu era bem jovem, fazendo uma aula de natação. Eu estava fazendo uns testes até para entrar nas atividades e tal. Eu vi uma briga feia de uma mulher. Era mulher do rapaz, ou namorada, sei lá. Brigou lá. Realmente o cara era, né, aqueles bem preparado, né? Tava lá. Eu não sei se a mulher olhou para ele ou ele olhou para a mulher, mas ali tá todo mundo olhando para todo mundo. A mulher brigou feio, deu um escândalo e parou tudo. A aula parou a academia. A vergonha que esse cara ficou, coisa de louco, rapaz. Aquilo até marcou para mim. Eu falei, meu Deus. Uma mulher dessa eu não quero nem a par. Tá louco. O irmão, um escândalo que gritou, que aquela coisa de louco. Ou seja, se o homem, ser humano, não tolera a falta de confiança, imagine Deus. Então a gente tem que entender a se relacionar com Deus. Parar de ser robozinho. A gente tem que entender, peraí, eu tenho que confiar em Deus. Amém? Então, primeira coisa, nós precisamos ter fé. Confiar em Deus. Confiar em Deus não é você jogar para Deus e acabou, não. Você faz a sua parte. E Deus vai prover os recursos. Amém? A chuva quem dá a Deus, não é verdade? É lógico que a gente tem água aqui da torneira e tal. Você entende? Mas você tem que semear, tem que preparar a terra, tem que acordar cedo, fazer lá a sua parte. Aí Deus dá a chuva. Para que germine a terra. Entendeu? Ok. Romanos 10, 7 diz assim, que a fé... 17, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente assim. Tá? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E olha, viu que tem duas vezes ouvir. Ouvir e ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir. Preste atenção. Deus não precisa ouvir a palavra dele, você já entendeu? Por que você fica tendo que ouvir e falar a palavra de Deus? É para aumentar a nossa fé. Então é importante que você leia a palavra, traga ela para você e você venha agir conforme a palavra. Entende? Tipo assim, olha, eu prosperarei segundo as bênçãos do Senhor. E o mal virá sobre mim. Aí você leia lá o Salmo 91, outros salmos, Salmo 120. Declara. Você tem que falar. Porque quando você fala, você ora assim, você ouve. E aquilo repetidamente vai te dar uma confiança. Irmãos, uma mentira contada várias vezes, para a pessoa se torna verdade. Imaginou a verdade falada várias vezes. Vai se tornar vida em você. Você vai crer. Então, uma forma de você aumentar a sua fé é lendo a palavra e declarando a palavra, confessando a palavra. Precisamos crer na palavra. Você tem fé crendo. Crendo que o Senhor vai fazer aquilo que Ele disse. Amém? Com relação ao fim dos tempos, seja o que for, creia. Não fique questionando. Creia. Deus vai prover. Deus é fiel. Eu faço a minha parte, o Senhor vai fazer a dele. Amém? Entende isso? Quando você
E lá de Gênesis a Apocalipse, vou dar uma dica para você. Deus sempre espera o homem falar algo. Aí ele quer que você faça uma manifestação, uma declaração da sua fé. Aí ele, deixa comigo o resto. Guarde isso, eu estou falando para você algo pontual. Tu olha para tudo. Olha lá Abraão, tudo. Entende? Ele espera até o limite. Aí o homem, não, então tá bom. Agora eu vou agir. Lembra Abraão? Ó, me dá o seu filho já. Seu único filho. Deus podia falar antes, quando eu vou fazer assim. Não está resolvido. Ele foi até ver o limite dele. Agora não, deixa. Proveu o cordeiro. Por esse ato de Abraão, Deus mandou Jesus. Um homem entregou o seu filho. Deus entregou o seu filho. Está entendendo? A fé é isso. Você tem que materializar a fé. Você tem que fazer algo. Aí o Senhor vai colocar no seu coração. Muitas das vezes, a pessoa nem comprende. Mas Deus vê o coração e abençoa tremendamente. Eu estou falando de quer tocar o coração de Deus, tem esse coração de o coração. Por isso que Deus falou assim, olha, encontrei um homem segundo a pessoa era de... E aí a coisa acontece. Hein? Glória a Deus. Então, creia na palavra. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu poderia discorrer vários textos, várias situações. E quem não creu e se lascou. O povo de Israel chegou lá. Ah, não, Senhor. O Senhor falou que ia, dava certo. Eles não creram. Voltaram. Morreram todo mundo no deserto. Só Josué e Caleb entraram. E 20 anos para cima, todo mundo. Porque não creram na palavra de Deus. Eu acho que eles pensaram assim. Guarde isso. Eles iam chegar ali, Deus ia, né, mandar os anjos, né, matar os inimigos todos, trazer para eles. Olha, tá tudo bonitinho para vocês. A frutinha tá ali, vocês não vão brigar não. É isso? E brigar é muito. Mas Deus está assim. Muitos querem as coisas só de bandejinha. Toma aqui. Olha que lindo, Deus te ama. Deus te dá a enxada, a terra e a água. Não. Vai chover. Começa a cavocar a terra. Sol no lombo e creia. Vai dar certo. Percebeu o que eu estou falando, irmão? Começa uma atividade já fina. Eu acho que não é da vontade de Deus, não, sabe que, né? Então, irmão, creia. Creia no Senhor. Independente da dificuldade. Tenha força. Garra. Não murmure. Não murmure.
Fecha a boca. Baixa a cabeça. Trabalhe. Forte isso aí, hein? Confessar a palavra. Confesse a palavra. Viu? 3 pontos. Tenha fé. Cria na palavra de Deus. Confesse a palavra. Ter a palavra leva a posse. Você confessar a palavra leva a posse, a conquista. Esse confessar a palavra não é confessar pecado, não. É outra coisa. Confessar a palavra é você declarar a palavra para você. Como? Jesus, eu sou mais do que vencedor. Está difícil, a situação está. Mas Deus não falou que seria fácil. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso. Deus provê. Obrigado, Senhor. Parte-me. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 eu não serei atingido. Não vou desistir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é declarar a palavra. Nenhum mal me sucederá. Percebeu o que eu estou falando? Você precisa aprender a confessar a palavra. Como eu falei. Para Deus não. Para você. Para aumentar a nossa fé. Aí você separe para cada situação. Questão de idade, questão de conquista. Questão de... Você precisa guardar a palavra no seu coração, na sua mente. Amém? Isso leva a posse. Ou seja, você vai ter aquilo que o Senhor deseja e o que você deseja. Amém? Romanos 4, 17. Bem 17, né? 4, 17. Vamos lá. Olha só, irmãos. Maravilhoso. Porque Pai de muitas nações te constituí. Tudo bem, né? Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não são como se fossem. Só esse finalzinho. Olha só, Deus. Ele chama à existência as coisas que não são como se fossem. Você leu isso na sua Bíblia? Fala, será que Deus está doido, irmão? Será que ele está mentindo? Coisa é essa? Como é que chamar uma coisa que não é como se fosse? E aí? O que é isso? Palavra da... Lembra Josué e Caleb? Não, nós vamos conquistar. Eles já estavam se apropriando da palavra. Os outros. Vai dar, não vai dar. Aconteceu com ele. Josué e Caleb conquistaram a terra. Mas eles olharam, estava cheio de gigante. Josué e Caleb falaram assim: essa tomada. Então você tem que ver uma situação na sua vida, sei lá o quê. Não declarar aquilo até que você está vendo. Você precisa declarar: Senhor. De repente os seus filhos estão no caminho do Senhor. Aí você vai declarar o quê? Por quê? Atos 16. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu. Apresenta o nome deles. Fala, Senhor, fomos do... Segundo Atos 16, 31.
eu creio. Meus filhos também creem. Eu já posso vê-los lá, louvando e adorando o Senhor. Percebeu? Agora, o outro que não tem fé. Tá vendo? Não tem jeito mesmo esse menino. Olha, eu falo, e não vem para a igreja, não quer saber de nada. Sai com uma, com outra, não quer saber, tá usando isso, aquilo, outro. Não tem jeito. Nada adianta. Percebeu o que eu estou falando? Coitado. Muitas das vezes é o marido. E até, talvez seja até cristão. Talvez venha até a igreja. Mas não é aquilo que você gostaria. Então, você tem que falar, declarar, como se essa pessoa já tivesse transformado. E trazer à existência essa transformação com as suas palavras. Percebeu? Irmão, estou desenhando aqui para você. Aí como é que você vai falar? Mas esse marido, olha, é assim, é aquilo. Sempre ele faz isso, não tem jeito e tal. Não, fala, olha, ele é um homem de Deus. Ele é um sacerdote. Posso ver. Percebeu? O inferno esperando você fazer essa oração, declarando uma porção inteira. O que você está vendo? Mas Deus não vai. Gente, você imaginou se Deus fosse declarar, já taxar o que nós éramos? O que nós éramos? Você imaginou? Olha ele ali, ó, faz isso, aquilo, outro e tal. Não tem jeito. Eu já vou tirar ele logo da terra. Vagabundo, sei lá o quê, ou homicida, ou ladrão. Tudo que você pode imaginar. Prostituta, prostituto. Éramos nós. Sabe o que Deus falou? Eu vejo. Tá caindo ali e tal, né? Perna acusando. Olha aqui, ó. Mais um na minha mão. O Senhor falou, eu vejo. Ele vai me render louvor. Vai me adorar. Isso que eu estou vendo. É uma questão de tempo. Eu estou vendo isso. Deus viu em nós algo que Ele quer. E temos muito o que melhorar. Irmão, como uma pessoa, olha, fulano de tal precisa. Irmão, até eu tenho que melhorar. Como eu tenho que melhorar? Cada um de nós. Ninguém é ninguém, mas é importante trabalhar, ouvir uma mensagem como essa. Para profetizar, confessar a palavra, declarar aquilo que você deseja, segundo a palavra de Deus. Não falar só o que você está vendo. Ah, mas isso é uma mentira? Não, não é mentira, não. É você declarar em fé aquilo que o Senhor já prometeu para você. Percebeu? Amém? Então confesse a palavra como o Senhor
Em Romanos 10, 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque que a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. É mais ou menos. Aí, você viu que a confissão vem antes da salvação? E com a tua boca você crê, será salvo. É muito importante você confessar, declarar o que o Senhor quer para sua casa. Tipo assim, tudo aquilo que você quer para sua casa, para os seus filhos e tal, começa a declarar, irmão. Esse é o trabalho. É trabalhar para o diabo. Falar só bobeira. Entende? Cuidado. E aí você fala assim: gente, mas como eu falei besteira esses dias, até hoje mesmo. E agora? Ore a Deus, cancela tudo e começa a falar coisa boa. Começa só a falar coisa boa. Pede perdão para alguém que você falou e começa a declarar. Amém? Precisamos ter fé. Precisamos crer na palavra e confessar a palavra para que a gente tenha posse, para que a gente conquiste. Amém? Bom, isso não é só num dia, no outro dia você vai ter. Isso é um trabalho. Trabalho. Mas não basta só confessar. É um grande movimento. É uma peça importantíssima. Mas não é só isso. Nós temos também que andar conforme o que a gente está confessando. Tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, Romanos 1, 18 a 32 mostra a degradação do homem entregue a todo tipo de pecado. Então, 18 a 21, eu não vou ler, mas fala da degradação do homem. O homem entregue a vários tipos de pecados. Vários. E Paulo até coloca inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, chamando eles de desculpáveis. Porque, na verdade, muitos tinham consciência, sabiam o que era certo e o que era errado, ou pela lei, ou pela própria consciência natural. Ele ressalta até mesmo que, ao olhar a natureza, a pessoa já vê Deus. Bem? Então, nesse período, ele diz justamente isso: desculpáveis. E no versículo 18, até que eu li, viu lá que distorceram a verdade. Eles distorceram a verdade. O que seria isso? Seria buscar uma mentira para se proteger. Amém? Para proteger, para encobrir o modo de vida errado. Muitas das vezes a pessoa, ela pega uma situação do mundo, uma situação que não é verdadeira, não é genuína na palavra, para encobrir um desejo dessa pessoa, até um pecado, modo de vida errado. Então, procure jeitinho. Preto no branco. Aquilo que é correto, é transparente, é do Senhor. O que não é, pula fora. É isso. O Senhor trabalha assim, bem claro. Quando precisa de muita explicação, muita coisa, tem coisa aí. Tem que explicar muito e tal. E pode ter certeza que tem coisa. Então, cuidado para não distorcer a verdade. 25 até anotei aqui. 25, olha. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Então,
mudaram a verdade de Deus em mim. O inimigo é enganador. Então a gente tem que ter conhecimento da palavra para não cair no erro. Amém? Tudo bem. E com isso, você vê nesse período aí que eu falei, até o 32, fala que Deus os entregou, abandonou os seus pecados. Deus deixou eles se lambuzarem, para que eles recebessem a condenação dos seus pecados. Amém? Romanos 2, de 1 a 29, mostra um paralelo entre o judeu e o grego, ou seja, entre o gentio, judeu e aquele que não era judeu. Quem não é judeu era gentio, paralelo. Ou seja, o judeu conhecia a lei desde criança, o gentio não. Então, cada um era julgado conforme o seu conhecimento. Amém? É o juízo de Deus. Mas é um paralelo que nós podemos colocar entre o cristão e o não cristão. E aí eu ressalto, Romanos 2, 13. Olha só. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, não é o conhecer a lei que salva, e sim a prática. Entende? Não é conhecer a Bíblia, você lê a palavra e tal. Olha, quanto mais você lê, aprender, saber, souber, mais na palavra você tem que andar. Então a pessoa não tem que aprender e tal e não viver, tem que viver. A sua família, Deus, no trabalho, viver dignamente. Amém? E corrigindo aquilo que não é correto. Tudo bem? Glória a Deus. Basicamente vamos ficar nessa parte, tá? E 1 João 5, 14 e 15. Dá para colocar? Posso achar rápido também. 1 João 5, 14 e 15. Isso. E esta é a confiança que temos nele. E se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 14, 15. E se sabemos que ele nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, pedir segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, ele nos ouve. Amém? Esse é o entendimento que você tem que ter. Nós temos que pedir, já estou terminando, tá, irmãos? Segundo a palavra de Deus. Então você tem que entender a palavra e pedir as coisas segundo a palavra. Tá bom? Deus nos dá a promessa do perdão quando confessamos a Ele. 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 10. Olha só. E esta mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Olha, então em Deus não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Viu aí? Ou seja, a pessoa que anda com ele e está em trevas, ou em pecado, algo obscuro. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-los a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? 2:1. 1 João 2:1. Isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo.
O que é isso tudo que eu li para você? Pecou? Pede perdão. Confessa ao Senhor. Pede perdão. Você viu o texto que eu li lá? Que Deus julgará os segredos do homem. Deus julgará os segredos dos homens. Qual é a mensagem principal que o Senhor quer nos dar? Tem alguma coisa escondida em você? Peça a Deus. De repente você tem algo tão cruel que não dá para falar para mim e para ninguém. Vai até a Deus, confesse a Ele, pede perdão. Você precisa confessar e pedir perdão. Resmungar? Não. Tem que falar. Tipo assim, Senhor meu Deus, eu entro na sua presença e peço perdão por isso que eu... Em nome de Jesus. Só de boca, mas também de coração. E se ofendeu alguém, pede perdão a essa pessoa. E se alguém te ofendeu, libere, perdoe. Isso é muito importante. Com isso, irmãos, fazendo isso, você traz a luz de Deus à situação. E não tem segredo mais. O segredo é o que está escondidinho, não é? Tem gente que guarda como segredo, né, um escondidinho, uma barra de chocolate. Tem isso também, né? Aí ninguém, não, essa é mais gostosa minha. Aí, de vez em quando vai lá e come um e guarda. Não é verdade? Ninguém sabe. Você não pode ter nada escondido com Deus. Ao confessar, trazemos a luz. E com isso, não tem como o inimigo te apontar, te acusar. Aí no final, no juízo final, Deus vai julgar os segredos. Mas você não tem segredo. É dizer, Senhor, ó, já me conhece. Só tem luz aqui. Estou sossegado. Você entende, irmão? A bobeira do homem é ficar guardando as coisas. Falar assim, eu sou transparente. Eu estava vendo até com a Elma, ouvindo, né, um louvor, né? Um louvor bacana, né, de Deus, e contava justamente isso. Que não tinha, que era totalmente transparente ao Senhor, que não tinha segredos com o Senhor. Que o Senhor conhecia muito bem. O Senhor quer te conhecer. Conte seus segredos para Ele. Se for segredos, peça perdão. Amém? Pratique. Confesse esses segredos do íntimo do coração. Erre para mais. Mas será que eu... Bom, quem confessa e deixa não tem segredos para com Deus. E também encontrará misericórdia. Aí vai se livrar da ira de Deus. Você vê no texto lá, depois você lê que Deus os entregou. Irmãos, eu vejo assim, a pessoa está entregue. Ela está achando que está tudo bem, tudo pratica a coisa errada e tal. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Procura andar no temor de Deus. Você vai ter paz. Você não vai ficar ansioso pelo futuro. O futuro pertence ao Senhor. Aí você fala, se morrer, meu irmão, tu vai rapidinho para os braços do Pai. Não tem medo de nada. Ah, mas estou com... Amém. Isso que é mais importante. Aí as contas, fica tudo aí, não tá? Percebeu o que eu estou falando?
Estou preocupado com tanta coisa. Qual a maior preocupação que nós temos que ter? Uma intimidade com o Senhor. Ser fiel a Ele. Vamos ter saúde, vida longa, próspera, paz no lar. Vamos comer o melhor dessa terra.